Leitura comentada do livro Um Curso em Milagres, comigo, Luciana. Capítulo 4. As ilusões do ego. Seção 4. Isso não precisa ser assim. Se você não pode ouvir a voz que fala por Deus, é porque não escolheu escutar. Que você escuta a voz do seu ego é demonstrado pelas suas atitudes, os seus sentimentos e o teu comportamento. No entanto, isso é o que quer. O que ele está dizendo? Que a gente escolhe, é uma escolha. A gente quer porque a gente escolheu escutar a voz do ego. Mas a gente não pode ouvir a voz que fala por Deus, que é o Espírito Santo, porque a gente não escolheu escutar. É isso que está lutando para manter. E te mantém vigilante para salvar. Essa escolha que a gente fez a favor do ego, né? A sua mente está cheia de esquemas para salvar a face do seu ego e assim não busca a face de Cristo. O espelho no qual o ego busca ver a própria face é, de fato, escuro. Como pode ele manter o truque da sua existência, exceto com espelhos? Mas aonde você olha para achar a ti mesmo depende de você. É sempre uma escolha, sempre. Para que direção eu escolho ver? Eu escolho olhar agora. Eu tenho dito que não pode mudar a sua mente mudando o seu comportamento, mas tenho dito também, e muitas vezes, que você pode mudar a sua mente, porque o nosso comportamento, não adianta mudar o comportamento sem mudar a mente, porque o comportamento é um reflexo da mente. Então, o movimento correto nesse sentido é mudar a mente primeiro, que está pensando de forma equivocada. Só assim o nosso comportamento muda. Quando o teu humor te diz que escolheu de forma errada, e isso acontece sempre que não está alegre, então saiba que isso não precisa ser assim. Em todos os casos, pensou de forma errada a respeito de algum irmão criado por Deus e está percebendo imagens que o seu ego faz em um vidro escurecido. É isso que ele chama de espelho sujo aqui, né? Espelho escuro. Pensa honestamente no que você pensou que Deus não teria pensado e no que não pensou que Deus teria querido que você pensasse. Então, no fundo do nosso ser assim, no interior de cada um, a gente sabe qual o caminho certo e qual o caminho errado. Certo e errado não existem, é só jeito de falar, viu, gente? A gente sabe quais são as melhores escolhas. Se a gente escolhe pelo amor, se a gente escolhe pela alegria, se a gente escolhe pela compaixão, por enxergar o melhor de tudo e de todos, e o nosso próprio melhor, se a gente escolhe por perdoar, por superar os desafios da melhor forma possível, todas essas são escolhas sábias e que vão nos colocar num outro patamar da nossa existência. Investiga sinceramente o que fez e deixou de fazer em função disso, e então muda a sua mente para que ela pense com a mente de Deus. Isso pode parecer difícil de fazer, mas é muito mais fácil do que tentar pensar em oposição a isso. E isso aqui leva a gente muito para o controle, né? Porque o controle ele causa essa tensão, ele causa esse conflito, causa esse gasto muito grande de energia, porque a gente está pensando contra a maré, contra o fluxo universal da vida, que é o pensamento divino. Então é como se a gente estivesse literalmente nadando contra a maré, num esforço sobre-humano, porque a gente está pensando contrariamente àquilo que é a nossa natureza inata. A sua mente é una com a mente de Deus. Então somos sim uma só mente. Só que quando eu acho que eu controlo alguma coisa aqui, aí que eu entro no sofrimento, porque eu quero pensar a partir, eu quero não, eu escolho inconscientemente pensar a partir da mentalidade errada que o ego me faz acreditar. Negar isso e pensar de outro modo tem mantido o seu ego inteiro, mas literalmente partiu a sua mente. Ou seja, você aceitou isso. Cada um de nós aceita quando a gente dá permissão para a gente mesmo agir na direção daquilo que a gente sabe que não vai fazer bem para a gente, não vai fazer bem para o outro, nem para o mundo. Então a gente pensa e age equivocadamente.
Como um irmão amoroso, estou profundamente preocupado com a sua mente e te recomendo com insistência que siga o meu exemplo, quando olha para você mesmo e para o seu irmão, e veja em ambos as gloriosas criações de um Pai glorioso. Quando está triste, saiba que isso não precisa ser assim. A depressão vem de um senso de estar sendo privado de alguma coisa que quer e não tem. Lembre-se de que não é privado de nada, exceto pelas suas próprias decisões. Então, decide de outra forma, ou seja, escolhe de maneira diferente. São as nossas decisões que nos colocam no caminho mais elevado ou num caminho de maior sofrimento. Quando está ansioso, reconhece que a ansiedade vem do caráter caprichoso do ego e saiba que isso não precisa ser assim. Olha que amoroso, o tempo todo agora ele vai mostrar pra gente que a gente não precisa escolher de forma que vai causar algum tipo de sofrimento, algum tipo de angústia, de incômodo, de, de insatisfação. Isso não precisa ser assim. Você pode ser tão vigilante contra os ditames do ego quanto a favor deles. Ou seja, nós podemos ser muito vigilantes, aliás, deveríamos ser muito vigilantes contra os conselhos que o ego nos dá e contra as ordens que ele impõe. Fala, não, tem que ser assim. Não tem que nada. Siga o seu sentir, siga aquilo que é alinhado com o que tem de mais elevado aqui nesse mundo, com aquilo que tem de mais nobre, justo, amoroso. Isso sim é o caminho. Essas são as escolhas que a gente precisa fazer. Quando se sente culpado, lembre-se que, de fato, o ego violou as leis de Deus, mas você não, porque isso é uma decisão do ego. Por isso que fala que nós não somos pecadores, a gente não errou e a gente está num mundo de ilusões. Que a gente pensa que tudo aquilo que aconteceu é porque a gente é ruim, a gente é complicado mesmo, a gente não tem salvação, a gente não é amoroso e por aí vai, né? Cada um de nós já sabe para onde a nossa mente tenta nos levar o tempo todo. Deixa os pecados do ego para mim. É para isso que serve a expiação. Mas até que você mude a sua mente em relação àqueles a quem o seu ego tem ferido, a expiação não pode te liberar. E aqui entra o perdão, na minha opinião, porque o perdão nos liberta literalmente, porque a gente se perdoa, porque só fez aquilo que deu conta naquele momento da nossa vida. A gente pede perdão, se for o caso, e muitas vezes é o caso sim. Não é vergonha nenhuma pedir perdão para ninguém. Muito pelo contrário, isso mostra uma força muito grande, porque não é fácil você chegar e falar: nossa, me desculpe, eu acho que eu me alterei, que eu entendi errado, que eu quis impor a minha opinião, mas eu não tinha intenção de ferir. É só isso, gente. Enquanto te sente culpado, o seu ego está no comando, porque só o ego pode experimentar a culpa. Isso não precisa ser assim. Então, olha quanto a gente se sentir culpado também. A gente cava um buraco profundo no nosso ser e a gente fica lá aprisionado, sem saber como, aonde está a felicidade, nem acreditar que ela realmente possa existir, onde está a paz. A gente fica lá enterrado nas nossas culpas e nos nossos medos do que o outro vai falar. Não, gente, isso não precisa ser assim. Vigia em sua mente as tentações do ego e não seja enganado por ele. Ele não te oferece nada. Quando tiver desistido dessa desespiritualização voluntária, verá como a sua mente pode focalizar e se erguer além da fadiga e curar. Essa fadiga é essa luta constante, é esse cansaço da vida que a gente chega e fala assim: nossa, eu estou tão cansado, nossa, eu não estou aguentando. Por quê? Porque a gente está lá desespiritualizado voluntariamente, mas de forma inconsciente, porque a gente está sendo enganado pelo ego, pelo nosso próprio ego. Não tem ninguém de fora e nem nada de fora nos enganando. É uma ilusão que a gente criou na nossa própria mente e para a qual a gente deu todo o poder da nossa vida. Entretanto, você não é suficientemente vigilante
contra as exigências do ego para desengajar a você mesmo. Isso não precisa ser assim. O hábito de te engajar com Deus e com suas criações é fácil de ser estabelecido se você ativamente se recusar a permitir que a sua mente se disperse. Não é um problema de concentração, é a crença em que ninguém, incluindo a você mesmo, vale um esforço consistente. Aí entra o nosso estado mental de equívocos, achando que a gente não merece, que a gente realmente tem que sofrer. Então, é uma crença de não merecimento. E a gente tem que se mover na direção de fazer um esforço consistente para eliminar isso do nosso pensamento, para mudar da mentalidade errada para a mentalidade certa. Fica do meu lado de forma consistente contra esse engano. E não permita que essa crença desgastada te faça regredir. Os desanimados são inúteis para si mesmos e para mim, mas só o ego pode ser desanimado. O que ele está dizendo? Que só a gente agindo a partir do ego é que a gente pode desanimar em querer melhorar tudo, e melhorar a gente mesmo, e melhorar o mundo, e nos tornarmos melhores a cada dia. Você já considerou realmente quantas oportunidades tem tido de te alegrar e quantas delas você tem recusado? Olha que pergunta reflexiva. Não há limite para o poder de um filho de Deus, mas ele mesmo pode limitar a sua expressão do seu poder tanto quanto escolher. A sua mente e a minha podem se unir para brilhar, afastando o seu ego, liberando a força de Deus em todas as coisas que você pensa e faz. Não se acomode com nada menos do que isso e se recusa a aceitar qualquer coisa que não seja assim como uma meta. Vigia com cuidado a sua mente, procurando crenças capazes de impedir a realização disso e caminha para longe delas. Julga pelos seus próprios sentimentos se tem feito isso bem, pois esse é o único uso acertado do julgamento. Então, o que ele está dizendo aqui, no meu entendimento? Ele pede para que a gente olhe para os nossos próprios sentimentos, que a gente julgue os nossos próprios sentimentos e emoções, tipo assim, será que esse sentimento ou essa emoção que eu estou sentindo está preso, aprisionado a alguma crença que me limita, que me enfraquece? Esse é o único tipo de julgamento que ele diz ser válido. O julgamento, como qualquer outro tipo de defesa, pode ser usado para atacar ou proteger, ferir ou curar. Então, esse é o único uso que a gente pode fazer, é de julgar como as nossas emoções estão trazendo os recados que a gente precisa para saber se a gente está sendo limitado ou se aquilo está nos fortalecendo. Aí que está a grande questão. De outra forma, o julgamento ele só serve para atacar ou para a gente se defender, ou para ferir ou para curar. Então tem que olhar para esse lado. O ego deve ser trazido a julgamento e lá considerado insuficiente. Por quê? Porque ele é uma ilusão para a qual a gente deu poder. Sem a sua própria aliança, ou seja, sem a nossa própria aliança, proteção e amor, o ego não pode existir. Então a gente protege o ego, a gente se alia a ele, dá poder e a gente ama aquelas decisões que surgem a partir do nosso ego. Olha quanta escravidão mental, gente. Mas isso ocorre de forma tão sutil que a gente nunca parou para analisar isso acontecendo na gente mesmo. Deixe que ele seja julgado verdadeiramente e não pode deixar de retirar dele a aliança, a proteção e o amor. Você é um espelho da verdade, no qual o próprio Deus brilha em perfeita luz. Ao vidro escuro do ego, precisa apenas dizer: eu não vou olhar aqui, porque sei que essas imagens não são verdadeiras. Então, o espelho, o vidro escuro que ele fala, o espelho que o ego oferece, ele está sujo, ele está cheio de distorções. E a gente só precisa dizer: eu não vou olhar aqui, porque eu sei que isso tudo aqui são imagens criadas e não são verdadeiras, são ilusões. Então, permite que aquele que é santo, que é o nosso eu
interior, a nossa essência divina, brilhe sobre você em paz, sabendo que isso e apenas isso tem que ser assim. A sua mente brilhou sobre você na sua criação e trouxe a sua mente ao que é. Então, o que ele está falando? A sua mente, a mente desse eu mais elevado, desse eu superior, ou da consciência crística, brilhou sobre nós aqui na criação e trouxe a nossa mente humana ao que é a verdadeira realidade dela, que é essa essência amorosa, divina, essa sabedoria infinita. A sua mente ainda brilha sobre você e tem que brilhar através de você. Isso aqui é muito relevante, porque quando a nossa mente ela se abre para a mentalidade certa, para enxergar o mundo da forma real, como ele verdadeiramente é, que é tudo aquilo que é eterno, aí sim a gente pode permitir que essa nossa luz, a gente permite inconscientemente também, que a nossa luz brilhe através de nós. E é aí que surge aquele entendimento de inspirar outros através do nosso próprio exemplo. O seu ego não pode impedi-lo. Impedi-lo aqui é impedir Deus, que está com L maiúsculo. Eu vou retomar. O seu ego não pode impedir Deus de brilhar sobre você, mas pode te impedir de deixar que ele brilhe através de ti. Agora prestem atenção triplicada nesse próximo parágrafo, porque ele é muito importante. A primeira vinda de Cristo é apenas um outro nome para a criação, pois Cristo é o Filho de Deus. O que está dizendo? Que nós somos a primeira vinda de Cristo, nós somos o Cristo manifestado, porque o Cristo é o Filho de Deus. Por isso que ele falou antes aqui, em alguns capítulos anteriores aqui, do Filho unigênito. Todos nós, manifestados numa grande consciência, somos esse Filho único de Deus. Então, todos nós somos essa primeira vinda de Cristo, somos o Cristo manifestados. Só que a gente não acredita nisso, mais uma vez. E eu vou repetir uma frase dele que ele acabou de falar. Isso não precisa ser assim. Agora continua. A segunda vinda de Cristo não significa nada mais do que o fim do domínio do ego e a cura da mente. Então, a segunda vinda de Cristo, que é tão falada, não é nada mais do que parar de ouvir completamente os ditames do ego, essa voz do ego turbulenta que nos leva para estados de sofrimento, de ansiedade, de depressão, de brigar com a vida, de apegos, de rejeições e de inúmeros medos que nos paralisam diante da vida. Então, a segunda vinda de Cristo não é nada mais do que cada um de nós conseguir superar o seu próprio ego. Olha que lindo! É tudo com cada um de nós, é um movimento que cada um de nós precisa fazer. É muito bonito. Eu fui criado como você na primeira vinda e tenho te chamado para te unir a mim na segunda vinda. E continua. A segunda vinda está a meu encargo e o meu julgamento, que é usado só para proteção, não pode estar errado, porque jamais ataca. O seu julgamento pode estar tão distorcido que acredita que eu estava equivocado ao escolher-te. Então, todos nós somos escolhidos, todos nós somos essa manifestação crística aqui. E a gente acha, não, como assim eu? Tão complicado, uma pessoa tão complicada. Sim, você que se acha complicado também. Você que não se acha merecedor. Você que não acha que você tem salvação, que tem solução. Somos todos nós, todos. Eu também já estive nesse lugar de incompreensão absoluta dessa situação. E tá aí, ó, ele esclarece aqui pra gente. Eu te asseguro que esse é um equívoco do seu ego. Não o tome equivocadamente por humildade. O seu ego está tentando te convencer de que ele é real e de que eu não sou real. Porque se eu sou real, não sou mais real do que você é. Olha, gente, é muito libertador.
Esse conhecimento, e eu te asseguro que isso é conhecimento, significa que Cristo veio à sua mente e a curou. Eu não ataco o seu ego. Trabalho com a sua mente superior, o lar do Espírito Santo. Quer você esteja dormindo ou acordado. Do mesmo modo que o seu ego faz com a sua mente inferior, que é a sua casa. Então, aqui é um outro entendimento que eu nem vou explicar muito, porque senão o áudio fica muito longo. Nós temos um corpo mental inferior, que é a morada, a casa do ego, né? E temos um corpo mental superior, que é a morada do nosso eu superior, é o nosso Espírito Santo, a nossa consciência crística. É lá que vive o Cristo em nós. E continua aqui. Estou à sua vigilância nisso, porque você está por demais confuso para reconhecer a sua própria esperança. Eu não estou equivocado. A sua mente escolherá se unir à minha e juntos nós somos invencíveis. Você e o seu irmão ainda se reunirão em meu nome e a vossa santidade será restaurada. Eu ressuscitei os mortos por saber que a vida é um atributo eterno de todas as coisas que o Deus vivo criou. E ele traz uma pergunta aqui. Por que você acredita que seja mais difícil para mim inspirar o desespiritualizado ou estabilizar o instável? Gente, não tem níveis de dificuldade para essa consciência crística. Ele pode fazer tudo o que quiser. Basta ver a história desse ser incrível. Eu não acredito que haja uma ordem de dificuldades em milagres, mas você sim acredita nisso. Eu chamei e você vai responder. Eu compreendo que milagres são naturais, porque são expressões de amor. Meu chamado por você é tão natural e tão inevitável quanto a sua resposta. O que eu posso dizer dessa fala do Cristo aqui? Que a gente, todos nós que estamos aqui porque fomos chamados e ouvimos esse chamado e resolvemos atender. É isso que eu entendo a partir dessas considerações finais aqui. É muito lindo, então vamos fazer jus, vamos mudar, vamos fazer o nosso melhor aqui, manifestar a nossa melhor expressão, que é essa face do Cristo. É lindo. Fim da leitura do livro-texto.